Antes de começar esse corte, curta, comenta e se inscreve no canal, beleza? Já fez? Já fez mesmo. Então vai. E, cara, pra gente encerrar, vamos falar um pouquinho desse assunto triste que a gente teve nessa semana aí, que foi o caso do Luigi, né, cara? O cara que tava disputando uma Libertadores Sub-20 ali, no Paraguai, e foi alvo de, cara, não sei nem como nominar isso, né? Mas uma atrocidade aí, a torcida do Cerro Porteño cometeu o ato de racismo com um cara numa competição de base, enfim. Cara, muito feio, e a Conmebol, como sempre, passando pano, né, cara? E queria ouvir de vocês aí, cara, qual é a solução para esse tipo de problema, cara? Como é que o Brasil vai E o seguir otário jogando com uma criança no colo, né? Sim, e os caras cuspindo no moleque, cara, bizarro na real. E o mais bizarro de tudo é a cena da entrevista, né? Que é os jornalistas perguntando para ele do jogo, né? E ele encarou os caras que estavam entrevistando ele e disse: tá falando sério que tu vai perguntar do jogo? Tu não vai falar sobre o que aconteceu aqui? E aí, enfim, futebol todo brasileiro. E os jogadores do Cerro pedindo pra ele sair, né? Não tipo assim, falando pra torcida parar, né? Porque é uma coisa que, enfim, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Continue. Não, mas é isso. Acho que podemos começar a dissertar, até para cada um dar um pouquinho de opinião. Mas o que eu ia falar é que a Conmebol, cara, segue sendo tolerante com esse tipo de atitude, né? E o futebol brasileiro, toda vez que a gente vai jogar qualquer tipo de competição sul-americana, a gente via muito isso na Libertadores e nas Copa América, e agora isso tá chegando, né, inclusive, nos torneios de base, cara. E se nada for feito, cara, a gente vai continuar passando por isso, a não ser que o futebol brasileiro tome uma posição, né? Se posicione e, de fato, diga, cara, isso aqui a gente não vai mais tolerar, ou a gente tá fora, só que aí envolve outras coisas, né? Envolve grana, envolve, enfim, prestígio de participar de uma competição sul-americana. Mas, cara, muito feio, cara. Muito feio o que aconteceu e sim, né? Quem somos nós, né? Somos um grão de areia num deserto, mas no que se essa mensagem pudesse chegar ao Luigi aí, desejar toda a força do mundo para ele, que ele, né, não deixe, né, a carreira dele ficar marcada por isso, pelo contrário, né, que ele consiga superar essa situação e, enfim, dar a volta por cima e se tornar um jogador profissional e seguir com a carreira dele na melhor forma. Entrou um vídeo aleatório aí, Arthur. Opa, pera aí. Mas Carlos, como é que tá a repercussão na mídia paulista? Eu vi que a Leila soltou algum comunicado, enfim. Sim. Que a Leila... O Vitor, ele não curte muito a Leila, mas, pô, a Leila, a gente olhando de fora, é uma baita de uma presidente, né? Ela tá se reunindo aí com a CBF e com os advogados da CBF, pensando aí numa proposta de fato, ter punições que são coerentes, né? Que não seja uma vista grossa aí da Conmebol. E aí, uma segunda etapa seria reunir todos os clubes brasileiros para chegar lá e peitar, né, a Conmebol como, de fato, assim, uma imposição dos times brasileiros que não aguenta mais sofrer com essas atitudes, né? E eu acho que cada vez mais, assim, a gente está falando de América do Sul, mas a Brasil é o único país, né, no continente aqui na América do Sul que fala em português, com uma cultura diferente. Eu acho que não passando pano, tá? Muito pelo contrário. Mas os caras lá, eles veem isso aí mais como uma provocação que destabiliza, né, os brasileiros e não entendem a gravidade, né, da atitude que eles têm. E aí eu acho que cada vez mais isso está ganhando força, né, a atitude dos torcedores, né, pela América do Sul, e a Conmebol tá fazendo vista grossa, tá vendo o negócio tomar uma proporção insustentável, e a Conmebol tá nem aí, né? Eu acho que muito pelo contrário. Talvez a Conmebol ache até que talvez seja um mimimi aí, né, dos brasileiros. Acho que muito também parecido com o que o Vinícius Júnior sofre lá na Espanha, né? E como os europeus veem, né, como as causas, né, que o Vinícius Júnior levanta, né, e eles menosprezam, aí diminuem a dor, né, do Vinícius Júnior, até ali a questão da bola de ouro, né, ali do Rodri, enfim, os tipos de provocação que o Vinícius Júnior sofre, enfim, né, eu acho que sim, tem esse choque cultural, mas não dá para tolerar, né, e
E se existe esse choque de cultura, eles precisam aprender na dor, precisam aprender na punição, precisam aprender de alguma forma para ver que a gente está em pleno 2025 e não dá mais para tolerar nenhuma atitude assim, né? Pois é. Então, o que eu ia comentar é que eu acho que o Brasil ele é um país que está avançado nesse tipo de discussão, né? E até queria passar a palavra para o Lucas, que acho que ele tem lugar de fala para falar um pouco sobre isso também, né? Senão fica só nós aqui, uns brancos, falando sobre racismo, e acho que o Lucas teria muito a contribuir nesse sentido. Eu acho que o que o Thiago estava falando, acho que até faz parte, né, do contexto de tudo isso, que o Brasil está à frente dessas discussões. Por exemplo, cara, eu nunca vi em algum evento esportivo aqui nos Estados Unidos isso acontecer, sabe? Do pessoal ter alguma manifestação racista assim, nesses eventos esportivos. Mas isso acontece, cara, com frequência. Não na América do Sul, no Brasil também acontece, né? Sim. E realmente, cara, é absurdo que nem tem ninguém para falar nada sobre isso, sabe? Quando, sei lá, quando tem algum desrespeito a alguma entidade da Conmebol, desrespeito a algum dirigente, eles não... Ou então quando tem também desrespeito a algum membro dessas entidades, né? Eles não economizam tempo e esforço para colocar uma nota oficial, para convocar ali uma assembleia ali entre os dirigentes para votar em algo, sabe? Para colocar mais dinheiro no bolso deles, estão sempre de prontidão, estão sempre prontos para isso. Mas quando é para defender o produto, né, que faz dinheiro para eles, né, a gente não vê. Cada vez as decisões é mais para prejudicar o futebol do que para ajudar. E agora alguém tem que ter algum tipo de pronunciamento. Né? E eu vi que o Felipe Melo chegou a fazer um pronunciamento muito interessante. Ele falou que os jogadores, né, eles se uniram ali para falar do gramado. Tem que unir agora para falar do racismo. Tem que unir. Isso é verdade. Só para interromper aí, deixar um salve para a galera do grupo Manto Vermelho aí, grupo de colorados. Todo mundo na expectativa. Larguei o link lá da nossa live lá, a galera tá assistindo. Então, deixar um salve pro grupo aí. Cara, vamos lá, né? Domingo que vem, vamos levantar uma tacinha. Então, todo mundo lá, vamos se encontrar para tomar uma cervejinha e comemorar. Vai se enrolar, você tá se enrolando sozinho, tá? Arthur, ninguém tá indo contigo. Fica frio, depois tu vai ver, domingo que vem eu vou entrar bem louco aqui nessa live, vocês vão ver. Arthur, tu queria falar também sobre isso? Explicar que esse teu bigodinho não é do Hitler, é isso que você ia falar? Ah, lá ele. Bom, com relação a isso, né, a gente pode perceber, inclusive, ali que na torcida do Cerro Porteño, a galera lá tem uma feição indígena, né? E isso não que seja curioso ou inesperado de acontecer, porque, né, aí a gente entraria para um debate histórico que eu não vou aprofundar tanto aqui, mas o que acontece né, talvez, né, as discussões, eu acho que ainda existe muito racismo aqui no Brasil, né, e o racismo aqui no Brasil ele tem um problema especial, que ele vem com aquele cobertor de que vivemos em uma democracia racial, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso daí, aquelas teorias do Sérgio Buarque de Holanda, no início do século, a ideia de que o Brasil seria essa mistura de vários povos e por isso não existiria racismo aqui, porque aqui todo mundo é bem-vindo e etc. E a gente sabe que na prática, muitas vezes o racismo ele aqui no Brasil ele acontece nas pequenas situações cotidianas, né? Enfim, isso aqui não é querer me gabar nem nada do tipo, né? Mas né, meu estudo de mestrado é sobre essa questão do racismo na universidade e, né, na primeira parte da minha dissertação, né, eu faço uma autorreflexão, até porque um dos grandes problemas do racismo é que o racismo ele acaba sendo um problema muito do negro, né? Então o negro tem que resolver, o negro tem que lutar, ele que tem que ir para a TV, né? Aí o negro ele se destaca numa área, ele é obrigado a fazer palestras sobre racismo, né? Então acaba reduzindo esse papel do combate antirracista apenas à população negra. E nós, brancos, muitas vezes não nos colocamos nesse debate, né? Então a gente pode até não ser racista,
mas a gente também fica ali, né? Não vou falar nada, porque isso daqui essa discussão não me pertence, né? E eu acho que deveria pertencer a toda a sociedade, né? E fazendo uma autorreflexão assim na minha vida, eu posso não ter visto, né, explicitamente pessoas chamando o outro de macaco, mas a gente sabe que racismo é muito mais do que isso, né? Racismo, você tá dentro de uma empresa, por exemplo, e o fato de você ser branco ou tá dentro de um padrão X específico, a empresa te colocar, que nem isso já aconteceu comigo, assim, eu nunca tinha trabalhado às vezes em empresas, a empresa sempre me colocava como ou a pessoa que atende, ou a pessoa que fica na fachada da loja, e eu não tinha experiência nenhuma naquilo, enquanto as pessoas que não tinham esse fenótipo, digamos assim, padrãozinho, branquinho, loirinho, ficava, né, limpando, ficava nas funções, trabalho mais pesado, né? É como se criasse um estereótipo. Não, essa pessoa aqui tem cara que trabalha na limpeza. Não, essa daqui tem cara que trabalha na fachada. E muitas vezes as empresas utilizavam de forma acobertada o perfil racial. Claro, não é uma coisa que eu consigo provar 100% aqui para você, mas muitas vezes isso aconteceu, por exemplo, comigo, né? Mas assim, né, Arthur, eu acho que tu como professor, né, e tu te aprofunda bastante também na parte de história, enfim, né, as questões que tu comentou sobre teu mestrado, tu deve ter bastante estudo, leitura e vivência com isso, até em sala de aula, né? Tu como professor, às vezes, deve vivenciar isso também. Mas o que eu digo, assim, de certa forma, o Brasil, sim, é um país ainda racista, como a gente fala, mas a gente tá avançado na discussão, né? Eu acho que o Vinícius Júnior é um cara que levantou essa pauta, pegou para ele, e muito bem, né? Porque ele é um cara que tem visibilidade para levantar esse tipo de bandeira, mas é como tu disse, não deve ser papel só do negro brigar por isso, né? Porque não é a única pessoa que sofre que é atingida, né? Vou dar um exemplo, o treinador do Inter, ontem, o Roger, e, cara, ele teve uma atitude muito corajosa, porque ele entrou com... O Inter tem uma camisa que é antirracismo, que é o símbolo do Inter, no lugar do I tem um punho levantado para cima. Ele entrou na arena do Grêmio, e aqui não quero estereotipar a torcida do Grêmio, né? Mas vocês sabem que tem aquele caso que já aconteceu com a Aranha e tal, mas eu acho que ele entrou na cabeça dele para dar força pro Luigi, ele falou isso, né, pelo caso da semana e tal, mas ele estava enfrentando na outra Casa Mato de sábado, que é um cara que teve o caso dele com o grafite, e aí a gente vê que, cara, em alguns momentos a semiótica é tudo, né? Tendo uma Casa Mata, alguém com uma camiseta antirracista, negro, comandando um time contra um cara que foi acusado de racismo, né? Enfim, mas eu não acho que isso se restringe, assim, essa discussão, ela é muito longa, né? Eu acho que a nós cabe sempre apoiar quem sofre esse tipo de ato, né? Mas é isso, acho que tu quer complementar, tu? Só complementar aqui na América Espanhola, o que acontece é que aqui no Brasil, né, talvez, né, eu não estudei essa questão mais profundamente da história, mas tem uma questão, por exemplo, étnica que é muito importante, que é no Brasil, a gente, além da miscigenação, a gente, né, o país mais negro fora da África é o Brasil, né? Então, de uma forma ou de outra, a partir de séculos e séculos de racismo e discriminação, os movimentos negros, os movimentos que requisitavam esses direitos ao longo do tempo foram fazendo tanto barulho que em algum momento começaram a ser ouvidos, né? Claro que poderiam ser muito mais ouvidos do que são, mas certa medida o barulho aqui é muito grande. E em países como a Argentina, por exemplo, ou o próprio Paraguai, que tem uma população, uma mistura de ameríndio com colonizadores espanhóis, né? A história, eu não tenho a consciência do Paraguai, mas eu tenho, né? Como a América Espanhola ali, você tem vários coisas ali da história que são bem parecidos, né? E eu visitei recentemente a Argentina, acho que dá para fazer esse paralelo, né? Que a Argentina tem muito esse perfil ameríndio com espanhol. Infelizmente, a Espanha, o mundo europeu de forma geral, lida muito mal com essa discussão sobre racismo. O currículo, por exemplo, das escolas na Argentina, até hoje, né? O nosso demorou bastante também para a Lei Diretriz Base da Educação colocar a obrigatoriedade do ensino da história da cultura afro-brasileira nas escolas, indígena. Mas lá na Argentina não é obrigatório. Então você conversa com um argentino médio, você conversa com qualquer argentino, ele não sabe, por exemplo, que quem construiu a maior parte daqueles prédios em Buenos Aires foi a população negra escravizada,
que depois foi jogada às traças, foi assassinada, foi morta ali no processo ali da colonização, né? A história negra na Argentina, a galera não sabe, você pergunta sobre eugenia, eles não, é muito raso assim o debate, então eu creio que no Paraguai talvez também tem um pouco disso, dessa falta, né, de participação do governo mesmo em políticas para contar essa parte da história para a população, porque tem muitos negros paraguaios, tem muitos negros uruguaios, tem muitos negros argentinos, só que a história afro dentro da América Latina, em especial na América Espanhola, que a gente tinha até outro dia, né, na Espanha, a Espanha passou por um período de ditadura até 1975, né, do governo lá do General Franco, que era um governo que andava assim, de mãos dadas ali na época da Segunda Guerra com a galera fascista do Mussolini, enfim. Então, e aí juntamente com esse contexto histórico, lá na Argentina você tem, por exemplo, expressões culturais, né? Por exemplo, mulambada. Quando você fala, mulambada, inclusive a torcida do Fluminense, a expressão racista eu odeio utilizar. Olha só como tem a ver com a elite, né? No caso da Argentina, tem a expressão quilombada, né? Que é uma bagunça. Quando está acontecendo uma desordem na rua, você fala que aquilo ali é um quilombo, uma quilombada. Ou seja, você relaciona os quilombosos à população negra, a uma população desorganizada, que não tem racionalidade, que é um bando de doido, que fica fazendo as coisas sem raciocinar. Então, na própria linguagem, você percebe expressões racistas no cotidiano, e isso é naturalizado, e eu creio que no Paraguai o contexto seja meio que parecido. Sim. Nossa, muita palestrinha, né? Mas eu queria falar aqui porque eu acho que tem uma questão histórica importante. E esse é o perfil do mapa tático, né? A gente se aprofunda, a gente não fica no argumento raso, né? Bacana. Mas é isso, então, cara, desejar aí que esse caso se encerre bem com punição, né? Com punição, porque acho que, infelizmente, no futebol, só assim que a torcida e os clubes vão aprender a reprimir esse tipo de atitude. Vamos encerrar com as recomendações. Tem comentário. Então. Deu, só pode comentário aí. O George aqui destacando, a Argentina, em determinada época da história, teve negros, diminuiu bastante devido aos colonizadores. Outro fato é que após a Segunda Guerra, vários nazis se esconderam por lá, né? Muitas coisas, esconderam-se, inclusive aqui no Brasil também alguns. O Lucas Fernandes aí também, ó, mandou aulas. O ator costuma dar bastante aula, né? Um pouco. De segunda a sexta, às vezes no sábado. 60 horas por semana, aí fica um pouco... Mas enfim, mas essa é uma aula que eu não gostaria de dar, assim, sinceramente, mas que é necessário. E o comentário do Fábio ali, o Fábio, meu amigo, aquele que eu comentei, ó, ele é gremista. E aí, quando eu falei do Roger, ele falou, e o Grêmio com um racista no banco, né? Mas, enfim, acho que acredito eu que o De Sábado tenha se arrependido daquilo que ele fez. Mas, enfim, vamos para a parte das... Última pincelada. E se alguém já chegou a cometer algum ato na vida, a gente espera que ela possa se reciclar e que ela não repita, né? A gente não pode, talvez, condenar, a gente torce para que a pessoa evolua, né? Que a pessoa aprenda, né? Então, a gente torce para que, por exemplo, o técnico do Grêmio tenha aprendido, né, com a lição e não tenha praticado mais, né? Não, e eu fico puto, assim, só pra concluir o negócio, eu falei mulambada, eu nem expliquei, né? Eu acho que eu já falei em outra live sobre isso, né? Que é uma expressão que mulambo significa pano rasgado, roupa, tipo trapos. E era como os escravos que vinham, por exemplo, de Angola e desembarcavam no Rio de Janeiro, eles chegavam e aí eles eram chamados pela galera que via de mulambos, que é a galera que chega toda esfarrapada num determinado local, assim. Então é uma forma, assim, de você, né, não preciso falar nem nada, não preciso falar mais nada, né, é racista, né, e aí a torcida do Fluminense, até algumas pessoas que tentam relativizar, porque é do urubu, é porque é mulambento, porque não sei o quê, sabe, só esse negócio de você estereotipar e colocar o Flamengo como time é o da favela, o Fluminense é o time da elite, e que de certa forma, no ponto de vista histórico, essa visão acabou se consolidando por causa do local em que o Fluminense está instalado. A gente sabe que o Flamengo também não é o time só da favela, né? É o time de maior torcida e, obviamente, a maior parte da população
né, do Brasil não é rica, mas você ajuda, inclusive, a manchar a história e, né, você ajuda a manchar a história do seu clube utilizando esse tipo de terminologia. Não é questão de mimimi. Mas, gente, pô, vai lá, estuda lá a palavra significa isso, o que custa você parar de falar? Tem que ser muito racista para continuar, né? Aí não tem como defender, né? A pessoa sabe da história e continua utilizando, aí é brincadeira.